Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje do Teorema de Laplace. Antes de nós começarmos o Teorema de Laplace, nós temos que entender algumas ferramentas que serão usadas nesse teorema. Primeira coisa que nós temos que falar sobre o menor complementar. O menor complementar d e j. A gente fala que o menor complementar d e j relativo ao elemento a e j é o determinante obtido quando se retira a linha e a coluna do elemento a e j. Mas, professor, se eu tivesse que entender o que você falou aí, ó, como é que seria? Bom, então presta atenção. Repetindo a definição. O menor complementar d e j relativo ao elemento a e j é o determinante que é obtido quando eu tiro a linha e a coluna do elemento. Então, presta atenção. Quem é o menor complementar de 1, 1? O menor complementar de 1, 1, ele é relativo ao elemento A1, 1. Então, é o determinante que é obtido quando eu tiro a linha e a coluna desse elemento. Sobra 4, 3, 7 e menos 3. Bom, menos 12 menos 21, menos 33. Menos 33. Esse é o menor complementar D1, 1, relativo ao elemento A1, 1. Veja bem, quem é o menor complementar D1, 2? D1, 2. O menor complementar D1, 2, ele é relativo ao elemento A1, 2. É o determinante, ó, D1, 2, relativo ao elemento A1, 2. É o determinante obtido quando eu tiro a linha 1 e a coluna 2. Então sobra menos 2, 3, 3 e menos 3. Temos aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 3 é menos 6. Menos vezes menos mais, 6. Menos 9, menos 3. Então é o determinante obtido quando eu tiro a linha 1 e a coluna 2. Quem é o menor complementar D1, 3? O menor complementar D1, 3 relativo ao elemento 1, 3, que no caso é o 0, né? É o determinante obtido quando eu tiro a linha 1 e a coluna 3. D1, 3. Eu tiro a linha 1 e a coluna 3. Então sobram os elementos. Menos 2, 4, 3 e 7. Menos 14, menos 12. Menos 26. Menos 26. Então, repetindo, o menor complementar d e j relativo ao elemento a e j é o determinante que é obtido quando eu tiro a linha e a coluna do elemento a e j. Eu posso então calcular, se a minha matriz tem 9 elementos, eu posso calcular 9 menores complementares. Porque cada um dos elementos da matriz tem o seu respectivo menor complementar. Veja bem, agora vamos entender o que é um cofator. Bom, pessoal, então vamos falar do cofator, né? O que é o cofator C e J? É muito simples, né? O cofator nada mais é do que nós pegarmos o menor complementar D e J, que nós já aprendemos a calcular, e multiplicar por menos 1 elevado a I mais J. Aí eu encontro o cofator C e J. Por exemplo, o menor complementar 1, 1 deu menos 33. Então, quem é o cofator? Quem é o cofator 1, 1? É menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes menos 33. Vezes menos 33. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 33 continua sendo menos 33. Tá? Ficou meio apertado aqui, hein? Para escrever. Agora, quem que é o cofator C1, 2? É menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o menor complementar D1, 2, que é menos 3. Bom, menos 1 ao cubo continua sendo menos 1 vezes menos 3, fica 3. Então esse cara mudou o sinal. O menor complementar 1, 3. É menos 26. Então quem é o cofator? O cofator 1, 3 vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o menor complementar 1, 3, que é menos 26.
menos 26. Menos 1 elevado à quarta, base negativa elevada a expoente par fica positivo. Então esse resultado é 1. E 1 vezes menos 26 continua sendo menos 26. Agora, como que eu aplico isso para calcular o determinante? Usando, né, do instrumento que é o Teorema de Laplace. A gente vai ver agora a seguir. Bom, pessoal, agora vamos aplicar, né? Vamos pegar o que nós aprendemos de cofator, como nós aprendemos a calcular o cofator, e usar o Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace diz o seguinte, que o determinante de uma matriz de ordem maior ou igual a 3, eu vou reescrever a matriz A aqui, ó. A matriz A, cujos elementos são 1, 5, 0, menos 2, 4, 3, 3, 7 e menos 5. Menos 3, perdão. Menos 3. O determinante de uma matriz de ordem maior ou igual a 3, ele pode ser determinado fazendo o somatório dos produtos de todos os elementos de uma fila por seus respectivos cofatores. Somatório dos produtos de todos os elementos de uma fila, quando eu falo fila, é linha ou coluna, por seus respectivos cofatores. Como eu já calculei o cofator 1, 1 da linha, do elemento A, 1, 1, o cofator 1, 2 e o cofator 1, 3, eu vou usar esses da primeira linha para calcular o determinante. Então, o determinante da matriz A é o elemento A1, 1 vezes o cofator 1, 1, mais A1, 2 vezes o cofator 1, 2, mais A1, 3 vezes o cofator 1, 3. Somatório dos produtos de cada elemento de uma fila, pode ser linha, mas pode ser coluna, por seus respectivos cofatores. Então, como é que eu calculo o determinante da matriz A? O determinante da matriz A. O elemento A1, 1 é 1, multiplicado pelo seu cofator 1, 1. O cofator 1, 1 é menos 33. Então vai ficar menos 33, mais o elemento A1, 2, 5, vezes o cofator 1, 2, 3, mais o elemento A1, 3, 0, vezes o cofator 1, 3, menos 26. Menos 26. Bom, então vamos lá, né? Vamos terminar os nossos cálculos. O determinante da matriz A, 1 vezes menos 33, isso é menos 33. Mais 5 vezes 3, 15. Mais 0 vezes menos 26, continua sendo 0. Menos 33 mais 15, o determinante da matriz A. O determinante da matriz A, então, vai ficar menos 18. Professor, e se eu não tivesse usado a primeira linha? Se eu tivesse usado a primeira coluna, ou a segunda coluna, ou a terceira coluna? O determinante da matriz, ele não se altera, independentemente da linha ou coluna, né? Independentemente da fila que você escolher. Mas fica a dica, né? Para você aplicar o Teorema de Laplace, escolha sempre a fila, a linha ou coluna que tiver a maior quantidade de zeros. Porque se você multiplica, se o elemento é igual a zero, você não vai ter o trabalho de calcular o seu cofator. Aqui nós tínhamos o valor do cofator porque nós já havíamos calculado. Então, essa é uma dica, né? Com esse teorema, agora eu posso calcular determinantes de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5. Mas, professor, de ordem 3 eu costumo resolver pela regra de Sarré. Tudo bem, mas a regra de Sarré não trabalha matrizes de ordem 4 ou de ordem 5. Então agora nós temos uma ferramenta que trabalha determinantes de todas as ordens, né? De 3 para cima. Pessoal, então esse é o Teorema de Laplace. Bons estudos, tá? Pega firme, vão ter mais aulas para vocês. Um grande beijo a todos, até mais.